Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do ensino de astronomia na UFABC. Eu sou Beatriz e hoje eu dou início a uma série de 2 aulas sobre objetos compactos. Hoje, em especial, falaremos sobre os buracos negros. Alguns recados iniciais: nós temos redes sociais, então nos sigam lá no Facebook, no Instagram e no site eu postarei o material dessa aula. Também aqui a gente tem os QR Codes da lista de presença e do questionário, mas também o link deles estará na descrição desse vídeo. E bom, vamos começar, né? O que são esses objetos compactos? Os objetos compactos, eles são o estágio final de evolução das estrelas, podendo ser tanto anãs brancas como estrelas de nêutrons ou até mesmo buracos negros. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre os buracos negros, mas na próxima aula falaremos sobre anãs brancas e estrelas de nêutrons. E como o nome sugere, eles são objetos densos e, portanto, com campo gravitacional muito intenso em sua superfície. A primeira imagem é de uma anã branca, que é a NGC 3132, que é uma nebulosa planetária com uma anã branca no centro. A segunda imagem é a do pulsar do caranguejo, que temos uma estrela de nêutrons com intenso campo eletromagnético em rotação no centro. E o último é a primeira imagem de um buraco negro. Na verdade, é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87. E esse em especial, ele não é o estágio final de evolução das estrelas, mas nós entenderemos mais para frente quais são as diferenças entre um buraco negro supermassivo e um buraco negro estelar, que a gente chama. Bom, as estrelas nascem, evoluem e morrem. E a depender da massa inicial, essa estrela vai ter uma evolução diferente e vai terminar em um objeto compacto diferente também. E agora, para o nosso interesse, né, estamos falando de buracos negros, então estaremos falando de estrelas massivas, que consequentemente passam pela etapa de supernova ao final de suas vidas. E o que são supernovas? Elas são nada mais do que explosões titânicas, com luminosidades comparáveis às de uma galáxia. Nessa imagem aqui da direita, a gente tem a galáxia NGC 4526, onde aconteceu uma supernova aqui. Nós vemos o brilho dela. Todo esse brilho está vindo de uma única estrela. Bom, temos tipos de supernovas, mas a gente vai estar interessado hoje no tipo de supernova que acontece no final da vida de estrelas massivas. Nesse caso, a gente vai ter a explosão de uma estrela de no mínimo 10 vezes a massa do Sol, resultando ou em uma estrela de nêutrons ou em um buraco negro estelar. E também curioso a gente pontuar também que algumas nebulosas elas são remanescentes de supernovas. Por exemplo, a nebulosa do caranguejo, onde tem aquele pulsar do caranguejo que eu mostrei para vocês. Ela é um remanescente de supernova. Então, quando a gente olha para ela, a gente está vendo o que sobrou dessa explosão titânica que aconteceu com a estrela que estava aí e acabou virando uma estrela de nêutrons, né? Um pulsar. Bom, mas o que de fato é essa supernova, né? A gente sabe que as estrelas elas vivem sempre num balanço muito sensível entre duas forças. A primeira é a gravidade, que faz com que ela tenda a colapsar sobre ela mesma, e a pressão, que vem de dentro para fora e é gerada através de fusão nuclear no centro da estrela. E isso acaba contrabalanceando a força gravitacional. As estrelas mais massivas, elas conseguem fundir até elementos mais pesados para além do carbono e elas acabam parando no ferro, que é um elemento que a partir dele, para você fazer a fusão nuclear, você tem que dar energia. Você não recebe energia, então não é favorável, né? E aí a estrela para então de produzir energia quando ela chega nesse estágio. Quando esse combustível se esgota, então, a estrela começa a colapsar. Isso acontece tão rápido que causa enormes ondas de choque. O resultado disso
é que as camadas mais externas da estrela explodem e muita energia é liberada. E essa é a nossa supernova. E a depender da massa do núcleo remanescente, né, aquele caroço que vai sobrar da supernova, a gente vai ter ou uma estrela de nêutrons, que a gente vai ver melhor na próxima aula, ou um buraco negro, se esse caroço tiver uma massa maior do que 3 massas solares, mais ou menos. E aqui a gente tem a tabela periódica cósmica, que mostra pra gente aonde que os elementos químicos foram formados no universo. Então, por exemplo, a gente tem hidrogênio e hélio que foram formados no Big Bang. Nós temos muitos elementos, inclusive elementos pesados, que foram formados durante as supernovas. E as supernovas elas são muito importantes para a gente entender a evolução química do universo, porque é uma situação em que ela expele os elementos que foram formados naquela estrela massiva, e não só isso. Durante a supernova, você também tem produção de elementos mais pesados do que o ferro, porque é uma situação que você tem uma temperatura muito alta e uma densidade também muito alta, e acaba favorecendo a produção desses elementos mais pesados. Em 1905, Albert Einstein publica o trabalho sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, e que dá início à nova relatividade, ou então à relatividade especial. Quais são os 2 postulados que ele vai colocar? Primeiro, que as leis da física elas são válidas para qualquer referencial inercial, ou seja, qualquer pessoa que esteja parada ou em movimento constante vai concordar com relação a observáveis físicos, a medidas físicas. E segundo, que a velocidade da luz, representada pela letra C, é constante no vácuo e independe do observador. O que isso significa, né? Vamos entender a mudança de paradigma com a relatividade especial. Imagine que você está numa estrada e tem um carro se movendo a 40 km por hora. Aí você entra no seu carro, começa a andar a 20 km por hora em direção a esse carro. E o que você vai perceber é que agora esse carro está aparentando se distanciar de você a 20 km por hora. Agora, se esse carro fosse a luz, ele teria a mesma velocidade c, independentemente se você está se movimentando ou não, né? O que é bem contraintuitivo, digamos assim. Então, agora a gente sabe que a velocidade da luz independe da velocidade do observador. Uma consequência disso na verdade, 2 consequências vão ser que há dilatação do tempo e há contração do espaço, o que significa que as medidas de tempo e de espaço elas não vão ser absolutas, não é todo mundo que vai concordar com relação a medidas de tempo e a medidas de espaço. E o formalismo matemático, muito importante para a relatividade especial, foi dado pelo professor do Einstein, o Hermann Minkowski, que definiu o espaço de Minkowski, que seria um espaço que descreveria esse novo espaço no qual a velocidade da luz é constante e que você tem efeitos do tipo dilatação do tempo e contração do espaço. E esse é o espaço-tempo da relatividade especial, onde a gente tem uma incorporação do tempo agora como uma dimensão, e não mais aquela coisa separada, né, que a gente estava acostumado antes com a mecânica newtoniana, por exemplo. E nesse sentido, então, espaço e tempo eles não são absolutos separadamente. Dessa forma, diferentes observadores extraem diferentes conteúdos de espaço e de tempo. E se 2 pessoas fazem viagens interestelares arbitrárias e depois de um tempo se reencontram, seus relógios não estarão mais sincronizados. É contraintuitivo, não é mesmo? E claro, isso é incompatível com a gravitação newtoniana porque é incompatível com as ideias que a gente herdou ali da mecânica newtoniana, da relatividade de Galileu, e todas as concepções que a gente tinha de
espaço e tempo como sendo coisas absolutas. Então, visto isso, foi preciso generalizar aquela relatividade especial do Einstein para um caso em que você incorpore a gravitação. Então, em 1915, acontece, né, a generalização da teoria da relatividade, considerando a gravitação, e então essa teoria da relatividade geral, ela vai basicamente dizer para a gente que a matéria vai curvar esse espaço-tempo, e esse espaço-tempo curvado vai determinar como que a matéria se move. Então, nesse paradigma, a força gravitacional ela vai ser nada mais do que um efeito colateral da curvatura desse espaço-tempo, desse espaço quadridimensional. E essa curvatura do espaço-tempo, então, vai deformar a passagem do tempo e as medidas de distância também. E aqui temos as 4 principais personalidades da relatividade geral. O Albert Einstein não é o único responsável, a gente também tem esses matemáticos que ajudaram muito na concepção da teoria, que são David Hilbert, Bernard Riemann e Marcel Grossmann. E bom, em resumo, a gente tem o que é chamado das equações de campo de Einstein, da relatividade geral. A gente não precisa entender exatamente essas equações, mas o que a gente vai entender é que, de um lado da equação, a gente tem a geometria do espaço-tempo e, do outro lado, a gente tem a distribuição de matéria e energia. Então, basicamente, se a gente sabe qual que é a distribuição de matéria e de energia numa determinada parte do espaço-tempo, a gente determina qual que é a geometria dele. Bom, alguns testes experimentais da relatividade geral. A relatividade geral é mais difícil de testar do que a relatividade especial, porque os campos gravitacionais que a gente experiencia no nosso dia a dia, na nossa localidade, eles são fracos. E seus efeitos eles são razoavelmente bem explicados pela mecânica newtoniana. Entretanto, existem muitos testes hoje da relatividade geral e a gente pode dizer aí que temos 3 testes clássicos, né? O primeiro é o avanço do periélio de Mercúrio. O periélio, que é o ponto de maior proximidade de Mercúrio com relação ao Sol, ia mudando com o tempo, então a órbita de Mercúrio sofria uma mudança com o tempo e isso a gente não conseguia explicar com a gravitação newtoniana. Outro fenômeno previsto pela relatividade geral era a deflexão da luz. Então, como a gente entende a gravidade agora como, na verdade, a geometria desse espaço-tempo, como a luz está nesse espaço-tempo, ela também vai ter que seguir essa geometria. E o terceiro exemplo é o redshift gravitacional, que acontece quando a luz ela sai de um corpo, por exemplo, e aí ela tem que lutar, digamos assim, contra a gravidade desse corpo. E quando ela está indo contra essa gravidade, ela perde energia e aí ela é desviada para o vermelho. E falando mais especificamente do fenômeno de deflexão da luz, um teste fundamental para a relatividade geral aconteceu em 1919, onde aconteceu um eclipse solar total. E ele foi observado tanto de Sobral, no Ceará, quanto em Ilha do Príncipe, na costa africana. Os eclipses solares totais, eles são condições perfeitas para testar a previsão de desvio da luz da relatividade geral. Porque se você tem uma estrela próxima, né, no nosso campo de visão do Sol, a sua luz vai passar muito próximo do campo gravitacional ao redor do Sol e, portanto, a gente prevê que ela sofra uma deflexão. E isso poderia ser medido durante um eclipse solar total, porque o Sol estaria obscurecido e, portanto, a gente conseguiria ver de fato essa estrela para medir a sua posição. Então, durante meses, eles analisaram as placas fotográficas e chegaram à conclusão de que houve um desvio que justificava, que na verdade era explicado pela relatividade geral. E essa é o mesmo tipo de fenômeno, por exemplo, que é observado nas lentes gravitacionais.
Então, quando a gente observa, por exemplo, aglomerados de galáxias, são regiões com campos gravitacionais muito intensos. Então, a gente observa deflexões, fenômenos ópticos da luz de outras galáxias que estão atrás desses aglomerados e que sofrem esses desvios, como a gente pode observar aqui nessa imagem, né? Esses traços aqui, na verdade, não são realmente coisas que são dessa forma, mas na verdade elas sofreram esse desvio pelo alto campo gravitacional. Uma solução muito importante da equação de Einstein é a solução de Schwarzschild. Karl Schwarzschild foi um físico matemático. Em 1916, encontra a primeira solução não trivial exata para as equações de campo de Einstein, enquanto ele servia o exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial no fronte russo. Ele achou essa solução, descrevia a geometria do espaço-tempo, né, entre aspas, o campo gravitacional ao redor de um corpo esférico e estático, né, parado. Então, qual que é a geometria do espaço-tempo ao redor de uma estrela, por exemplo, que ela é esférica? Isso a gente vai descrever através da métrica de Schwarzschild. Ela vai dizer como que é a geometria do espaço-tempo ao redor dessa estrela. E ele também chegou nesse raio de Schwarzschild, que é dado por essa fórmula, né? 2 vezes G, G é uma constante, a constante gravitacional, vezes M, que é a massa, né, do objeto, pode ser estrela, por exemplo, dividido por C quadrado, que é a velocidade da luz. E essa solução, ela tem problemas, digamos assim, para 2 casos. Caso número 1, quando R é igual a zero, ou seja, quando eu estou no centro desse objeto, dessa estrela, e quando R é igual ao raio de Schwarzschild. Mas o que isso queria dizer? Bom, isso quer dizer que esse raio de Schwarzschild ele descreve uma superfície esférica de não retorno, que a gente chama de horizonte de eventos. Então, se um objeto ele se comprime para além de seu raio de Schwarzschild, ele vai virar um buraco negro, ou seja, tudo que entra não consegue sair, nem mesmo a luz. Mas o nome buraco negro ele foi cunhado somente em 1967 pelo físico John Wheeler. O horizonte de eventos ele é um ponto, né, uma superfície esférica de não retorno, mas ele não é uma superfície física, né, como se fosse algo que eu pudesse tocar, por exemplo. E não existe, na verdade, nenhuma mudança brusca da geometria do espaço-tempo sobre o horizonte de eventos, de forma que alguém que atravesse ele poderia até mesmo nem notar, mas no momento em que atravessa, com certeza não consegue voltar mais. Agora, em R igual a zero, a gente tem uma singularidade física que a gente chama. E, bom, em resumo, os físicos dão o nome de singularidade para aquilo que não entendem, porque esse ponto é um ponto no qual toda a massa daquele objeto, daquela estrela, está comprimido, né? Então, imagina a massa comprimida em um ponto que não tem dimensão, né? Então, é um ponto de densidade infinita, de curvatura infinita. A gente pode se perguntar, ok, pode um objeto ter um raio igual ou menor ao raio de Schwarzschild? Se a gente, por exemplo, quisesse que o Sol tivesse, a gente teria que comprimir o Sol a ter um raio de cerca de 3 quilômetros, né? Então, a gente teria que comprimir bastante o Sol. E, no geral, os raios estelares, né, das estrelas são muito maiores do que os raios de Schwarzschild dessas estrelas. O que leva à nossa pergunta, né? Há algum processo físico na natureza que permite a formação de um buraco negro? Quer dizer, não é porque alguma coisa é solução matemática de uma equação que obrigatoriamente a natureza deve concordar com essa solução e permitir que aquilo exista. Inclusive, em 1939, o Einstein publicou um artigo afirmando que as estrelas não poderiam colapsar de forma alguma, pois não seria possível comprimir a matéria para além de certo ponto. Então, Einstein existem, na verdade,
Relatos de que ele teria morrido, inclusive, né, em 1955, não acreditando que seria possível a existência de buracos negros na natureza. Só que, bom, sabia-se que existiam limites de massa para uma anã branca e uma estrela de nêutrons. A gente vai ver melhor na próxima aula. Mas existem limites no qual um remanescente ele possa ter para ele ser uma anã branca ou uma estrela de nêutrons. E fica a pergunta, e se esse remanescente for mais massivo do que esses limites? O que vai acontecer? E no mesmo ano de 1939, o Oppenheimer, junto com 2 alunos, eles publicaram 2 trabalhos onde mostraram que uma estrela assim, né, fosse um remanescente mais massivo do que os limites impostos para anãs brancas e estrelas de nêutrons, essa estrela não conseguiria de forma alguma se sustentar com a sua pressão interna. Hoje a gente entende que de fato é um processo que acontece e é um processo no qual, uma vez que a estrela atinja o seu estágio final, se o seu estágio final tiver uma massa maior do que uma massa limite, que é cerca de 3 massas solares, então não há estado de equilíbrio para que essa estrela termine a sua vida como uma anã branca, como uma estrela de nêutrons ou qualquer outra coisa. Ela vai virar um buraco negro, né? Porque, ok, a gente passa pela supernova e esse remanescente ainda é maior do que 3 massas solares. Então, essa estrela ela falhou em ejetar o excesso de massa. O que acontece é que ela começa a colapsar para dentro de seu raio gravitacional, o seu raio de Schwarzschild, e ela inexoravelmente atinge a singularidade física. Então, toda a estrela é comprimida em seu centro, num ponto sem dimensão do espaço-tempo. A gente não sabe muito bem como descrever a singularidade em si, porque é uma situação em que a gente tem uma curvatura infinita, mas ao mesmo tempo a gente tem uma densidade infinita e é um lugar, é uma região sem dimensão. Então, a relatividade geral ela não é suficiente para explicar, porque com certeza a gente teria que considerar características quânticas, né, da matéria, mas até então a gente não tem uma teoria que de fato unifique e que explique bem essa situação. Mas todo o resto a gente consegue explicar bem com a relatividade geral. E esses buracos negros eles são objetos extremos, né, que causam, portanto, distorções intensas do espaço-tempo ao redor deles. Então, por exemplo, gerando uma distorção visual dos raios luminosos que passam por ele, como, por exemplo, nessa ilustração do lado. Bom, então, um buraco negro ele vai gerar distorções intensas do espaço-tempo ao seu redor, né? E como ele gera distorções no espaço-tempo, ele também vai gerar distorções no tempo, por exemplo. Então, do nosso ponto de vista, o tempo congela para a matéria que alcança o horizonte de eventos. Então, a gente nunca veria de fato a matéria cruzando o horizonte de eventos, embora ela o faça, sim, em um tempo finito, né? É uma questão de referencial. Então, é como se o buraco negro ele nunca ficasse pronto e nós veríamos, na verdade, uma estrela congelada. Só que a gente não vê, de fato, isso, né? Por conta do redshift gravitacional. Porque, de qualquer forma, a luz ela ficaria completamente apagada por conta do redshift gravitacional. Então, na prática, nós não poderíamos ver realmente um buraco negro, mas sim algo extremamente parecido com o que ele deveria ser. Então, isso é interessante, mas para fins práticos é como se a gente pudesse realmente observar, entre aspas, né, um buraco negro. Bom, o que é importante? O horizonte de eventos ele é um ponto de não retorno, e não uma superfície que possa ser tocada, por exemplo. E além disso, entre o horizonte de eventos e a singularidade, nós temos uma região de puro vácuo, porque toda matéria que adentra o horizonte de eventos, ela vai inexoravelmente para a singularidade. E a gente pode se perguntar, ok, e se eu cair num buraco negro, né? Bom,
Por exemplo, se a gente substituísse o Sol por um buraco negro de mesma massa do Sol, a gente não sentiria a diferença em termos gravitacionais se a gente permanecesse onde nós estamos. Claro, daríamos falta da iluminação, mas em termos gravitacionais não faria diferença, porque a massa é igual. Porém, se a gente pudesse se aproximar, né, do horizonte de eventos, né, lembrando que, para o caso do Sol, seria em torno de 3 quilômetros do centro. Então, se a gente se aproximasse desse horizonte de eventos, a gente encontraria um gradiente gravitacional muito grande, tá? Então, é uma gravidade muito intensa e que é tão intensa que os nossos pés, eles sentiriam uma gravidade muito mais intensa do que a nossa cabeça. Isso levaria ao fenômeno de espaguetificação, onde ocorreria uma distensão vertical e uma compressão horizontal por força de maré, como está ilustrado aí no com o nosso astronauta infeliz, né? Infeliz por ter encontrado um buraco negro estelar. Ele é mais intenso para buracos negros estelares do que, por exemplo, os buracos negros supermassivos, que a gente vai ver daqui a pouco, porque por mais que os buracos negros estelares tenham uma massa menor, o raio de Schwarzschild deles é bem menor. Então, de forma que, quando eu chego próximo do horizonte de eventos, o fenômeno de espaguetificação é muito mais intenso para os buracos negros estelares. E, bom, ocorre a dilatação do tempo, né? De forma que um observador veria você levando um tempo infinito para atingir o horizonte de eventos, embora você o faça em um tempo finito, né? É a mesma história lá que a gente tinha falado das estrelas congeladas, né? Entre aspas. Entretanto, o redshift gravitacional tenderia ao infinito. Então, a gente não conseguiria ver o astronauta lá parado. E, bom, a gente tem tipos de buracos negros. Algumas classes, né? Então, o primeiro que a gente tem falado até agora são os estelares, que são aqueles que se originam através do colapso estelar acompanhado de uma supernova. E na Via Láctea, por exemplo, a gente tem uma estimativa de que existam algo em torno de centenas de milhões de buracos negros estelares. Já os supermassivos, eles têm cerca de milhões ou até mesmo bilhões de vezes a massa do Sol. E eles aparentam estar no centro de praticamente todas as galáxias. E a gente vai ver isso melhor nas aulas sobre galáxias. E também tem a ideia de que existam os buracos negros intermediários, que tenham a massa entre os estelares e os supermassivos, porque, por exemplo, os estelares a gente acredita que eles vão até aproximadamente 100 massas solares. E os supermassivos, eles pulam para milhões ou até bilhões de vezes. E os buracos negros nesse meio termo. E a última classe seria a classe dos buracos negros primordiais, que acredita-se que eles teriam sido formados logo após o Big Bang e eles seriam pequenos. Agora, supermassivos, não se sabe com certeza como eles se formaram. Com certeza não é do mesmo tipo que os estelares, né, dada a massa deles. Uma hipótese é o colapso direto de grandes nuvens de gás ou aglomerados de milhões de estrelas no centro das galáxias quando o universo era jovem e denso. Ou então até mesmo fusão de buracos negros menores. E aí que fica também a questão. Bom, se esses buracos negros supermassivos eles foram se formando aos poucos através de fusão de buracos negros menores, cadê as etapas intermediárias? Cadê os buracos negros intermediários? E bom, né, os intermediários até agora a gente não teve nenhuma detecção conclusiva, né, que realmente dissesse, olha, encontramos um buraco negro intermediário. E os primordiais também, até agora, nada detectado. Então, a gente tem aí esse gap, né, entre os buracos negros estelares e os buracos negros supermassivos. Bom, quem sabe nos próximos anos
a gente consiga encontrar aí esses buracos negros de massa intermediária. Bom, a gente falou da solução de Schwarzschild, mas eu não sei se vocês lembram, eles são buracos negros estáticos, então parados. Só que a gente espera que na natureza a grande maioria tenha rotação, porque eles são originados de estrelas, né? E estrelas, elas não são completamente estáticas, elas têm uma rotação, têm um movimento. E o que descreve um buraco negro em rotação é um buraco negro de Kerr, tá? E nesse caso, a gente pode pensar que o buraco negro que está rotacionando, ele vai levando o espaço-tempo junto com ele, né? Como a gente tem ilustrado nessa imagem do lado. E ele tem algumas características a mais. Ele tem, né, ainda o seu horizonte de eventos. A sua singularidade agora não é mais um ponto, mas sim um anel. Ele vai ter, né, um eixo imaginário de rotação, em torno do qual ele rotaciona. E a gente vai ter entre o horizonte de eventos e entre um chamado limite estacionário, a gente tem uma região chamada de ergosfera. É uma região que, se alguma coisa, matéria ou luz, entra nessa região, ela tem que rotacionar junto com o buraco negro. Não é possível ficar parado nessa região, embora seja possível entrar na ergosfera e sair da ergosfera. E é assim que a gente vai explicar a existência do disco de acreção de muitos buracos negros, né? Porque eles vão surgir quando o gás ele cai no campo gravitacional do buraco negro, transformando a sua energia potencial gravitacional em energia cinética, né? Então ele vai fazer esse movimento de rotação em torno do buraco negro. E não só isso, o gás que está mais próximo do horizonte de eventos, ele tem uma velocidade muito maior do que o que está nas bordas. Isso gera uma velocidade diferencial desse disco de acreção, o que gera atrito, então aquece o disco e eleva a temperatura. Dessa forma, os fótons acabam escapando antes mesmo do gás penetrar no buraco negro. E é por isso que a gente espera conseguir observar um disco de acreção, por exemplo. E também pode haver a emissão dos chamados jatos relativísticos, que acredita-se que estejam relacionados a um campo magnético do disco de acreção. E o que a gente pode ver nesse GIF, a gente tem um anel de luz, né, relativamente próximo ali do horizonte de eventos, que acontece quando um fóton ele vai se aproximar demais, ele acaba então ficando preso em uma órbita ao redor do buraco negro. Então aqui a gente tem um exemplo, né, como que poderia se formar um disco de acreção. A gente tem um buraco negro, a gente tem uma estrela. Essa estrela ela começa a sofrer distorções por força de maré e o buraco negro então começa a capturar parte da matéria dessa estrela e que acaba formando esse disco de acreção. E aí, dependendo da dinâmica desse sistema, pode então gerar esses jatos relativísticos. Bom, vamos falar sobre quasares. Na época após a Segunda Guerra Mundial, grande parte da tecnologia de radar e de radioreceptores e emissores que tinham sido desenvolvidas na época de guerra passaram a ser empregadas na melhoria de radiotelescópios que já existiam no momento. Mas nesse momento, né, eles foram então aprimorados com essa nova tecnologia. Dessa forma, passou-se a observar muitas fontes cósmicas de rádio que antes não se observava. Mas, ao mesmo tempo, você não tinha uma precisão com relação à localização daquela fonte, né? Então, como que eles conseguiam saber exatamente de onde estava vindo aquela fonte de rádio? Um exemplo era a ocultação lunar. Então, eles esperavam a Lua fazer o seu movimento, né? E aí, quando ela ocultava uma determinada fonte de rádio, né, estava na frente da fonte de rádio, momentaneamente não se captava mais esses sinais de rádio, então você sabia que essa fonte deveria estar atrás do disco lunar.
E dessa forma, em 1963, foi descoberta a radiofonte 3C273. E como vocês podem ver nessa imagem do lado, ela tem uma aparência de estrela, né? Porém, ela tem um pequeno jato associado, né? O que não está de acordo com o que você espera de uma estrela, né? Então, dessa forma, eles deram o nome de quasar, que significa um objeto quase estelar. E, inclusive, ele tem um espectro muito peculiar. Martin Smith descobriu, então, que, na verdade, era um deslocamento, um redshift cosmológico do espectro desse quasar, e, com isso, ele conseguiu determinar qual seria a distância desse objeto a nós. E ele descobriu que era 2,4 bilhões de anos-luz de distância, né? E é muito longe da Via Láctea, é muito mais distante do que muitas galáxias por aí. E como agora a gente sabia qual que era a distância desse objeto de nós, se a gente tem o brilho aparente do objeto e a distância a que ele está, a gente consegue então descobrir qual que é o brilho real desse objeto. E quando foi calculado, descobriu que seria equivalente a 1000 galáxias junto. Então imagina, um objeto que parece uma estrela, mas que na verdade ele é um objeto que brilha mais do que 1000 galáxias juntas. Só não brilha tanto assim para a gente porque ele está muito distante. E futuramente descobriu-se outros quasares e eles foram detectados e mostraram uma variabilidade de brilho que indicou que eles deveriam ter da ordem de 1 mês-luz de tamanho, o que é muito pouco comparado, por exemplo, com o tamanho da Via Láctea, cerca de 100 mil anos-luz. Então imagina, alguma coisa que é muito menor do que a Via Láctea e ao mesmo tempo é 1000 vezes mais brilhante do que uma galáxia. O que são esses objetos extremos? Bom, a explicação moderna desses objetos, que são os mais luminosos do universo, é que a sua produção de energia estaria, na verdade, associada ao campo gravitacional de um buraco negro gigante, da ordem de 1 bilhão de massas solares. Então, como se dá a produção dessa energia que emana desse quasar? Bom, esse buraco negro ele vai capturar grande quantidade de gás e vai então transformar sua energia potencial gravitacional em energia cinética ao cair no campo desse buraco negro, e vai acontecer então a formação de disco de acreção. E aí aquela história que eu já falei para vocês. Velocidade diferencial gera atrito que aquece o disco, então a temperatura desse disco pode chegar até milhões de graus, e com isso é emitida grande quantidade de energia, do infravermelho ao raio-x. E esses fótons então escapam antes do gás penetrar no buraco negro e chegam até nós. Bom, quasares são ferramentas cosmológicas, mas isso vai ficar para depois, lá na aula de galáxias. E buracos negros são objetos simples, né? Eles são completamente descritos por 3 propriedades ou parâmetros, que a gente chama a massa m, o momento angular j, né, que está relacionado com a sua rotação, e a carga q. Mas, em geral, os buracos negros, né, astrofísicos, eles têm a carga nula, e esses são os únicos parâmetros ou propriedades de um buraco negro. Não existe mais nada que a gente possa utilizar ou usar para descrevê-lo, né? Eles são objetos simples. Como disse John Wheeler, buracos negros não têm cabelo. E a questão que a gente pode perguntar, para onde vai a informação? Né? No sentido de, bom, se eu jogar um ursinho de pelúcia de 1 quilo, ou se eu jogar 1 quilo de arroz, o resultado final vai ser o mesmo, vai ser o mesmo buraco negro. Para onde foi a informação de que o que eu joguei ali era um ursinho de pelúcia ou até mesmo um arroz, né? Isso é um problema físico. E bom, Stephen Hawking foi um famoso físico e que descobriu, né, teoricamente, a radiação Hawking, que basicamente vai dizer para a gente que buracos negros não são indestrutíveis, né?
A um primeiro momento, a gente pode pensar que os buracos negros eles vão só engolindo as coisas, aumentando de tamanho, mas, na verdade, eles não seriam indestrutíveis. Então, em 1974, Stephen Hawking ele chega no resultado de que buracos negros emitiriam partículas e radiação como um corpo aquecido. A gente pode se perguntar, nossa, mas tudo que entra no buraco negro não sai. Agora você está me falando que ele emite partícula e radiação? Bom, na verdade não está vindo de dentro do buraco negro, né? Como eles são objetos muito extremos, eles acabam perturbando o vácuo ao redor, o vácuo quântico, e com isso partículas são criadas que não seriam emitidas de dentro do buraco negro. Uma coisa interessante é que a temperatura ela é inversamente proporcional ao tamanho do buraco negro, de forma que buracos negros menores eles emitiriam com mais intensidade radiação Hawking e teriam uma temperatura maior. Daí que é um desafio observacional, né? É muito difícil pensar em querer medir essa radiação, né? Porque nos buracos negros estelares e supermassivos seria alguma coisa muito sutil e Stephen Hawking até pensou que talvez seria possível observar mini buracos negros, que seriam buracos negros primordiais, e como eles seriam pequenos, seria possível observar a emissão de uma quantidade expressiva de radiação Hawking. Porém, até agora não temos qualquer indício de que será possível observar isso. Embora há um consenso na comunidade científica de que, de fato, a radiação Hawking seja algo que exista na natureza dos buracos negros. E aí leva a gente ao paradoxo da perda de informação nos buracos negros, né? Como eu falei, a gente tem aquela questão, ok, eu jogo alguma coisa no buraco negro e eu não sei mais o que estava ali. Será que a informação ela ficou escondida lá dentro? Bom, se a radiação Hawking ela for verdade, o que se espera é que esses buracos negros eles vão então diminuindo com o tempo, porque conforme vai emitindo radiação, eles vão perdendo energia, eles vão diminuindo com o tempo e até que eles se explodem, né? E acabariam no final das contas. E aí no final você vai ter radiação térmica sobrando e que essa radiação não carregaria qualquer tipo de informação sobre o que aquele buraco negro foi ou o que ele engoliu, por exemplo. E aí é o paradoxo da perda de informação nos buracos negros. Será que o universo ele vai terminar nessa morte térmica? É uma questão, né? Bom, a gente falou sobre os buracos negros, mas como que a gente pode pensar em procurá-los? Um exemplo é em sistemas binários. Por exemplo, se a gente tem um buraco negro junto com uma estrela, a gente conseguiria determinar a massa desse tal objeto invisível pelo movimento da estrela visível, ou até mesmo através de emissão de raio-x pelo aquecimento do disco de acreção, que seria alimentado por matéria da companheira. E a gente observaria que essa emissão ela varia em escalas de tempo pequenas. A gente conseguiria determinar, então, o tamanho desse buraco negro, que é esse objeto que a gente não está observando. Então, um exemplo de binária de raio-x é a Cygnus X1. Em 1971, se tornou o primeiro candidato ao buraco negro e é uma das fontes mais fortes de raio-x. E é onde a gente tem, então, um buraco negro estelar junto de uma estrela companheira, que é uma supergigante azul. Uma outra possibilidade é a gente estudar as órbitas de estrelas no centro de galáxias, que a gente vai observar várias estrelas descrevendo órbitas em torno de um centro invisível, que a gente não observa e que, na verdade, seria um buraco negro supermassivo. E através dessas órbitas a gente consegue determinar então qual que é a massa desse objeto que eu não estou vendo. E que aí a gente chega, né, no resultado de que são bilhões de massas solares. E a única conclusão possível até agora
é então pensar que sejam buracos negros supermassivos. Uma outra opção é através das ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são uma previsão da relatividade geral. Elas seriam ondas que se propagam no espaço-tempo e que ela só foi detectada recentemente, diretamente, porém, em 1974 foi detectado um sistema binário, foi o primeiro pulsar binário detectado. Um trabalho posterior mostrou que esse sistema ele ia perdendo energia com o tempo, e essa perda de energia ela se ajustava ao previsto pela relatividade geral, que explicaria então que essa perda de energia estava acontecendo através da emissão de ondas gravitacionais. Então, aqui do lado, a gente observa o decaimento orbital desse sistema binário ao longo dos anos, e os pontos são os dados experimentais e a curva é o que a relatividade geral previa. Então, ondas gravitacionais, como que a gente pode medir diretamente, né? Não foi preciso esperar até 2016 com o anúncio do LIGO, que é o interferômetro de ondas gravitacionais. Não foi preciso esperar que ele anunciasse a detecção direta de ondas gravitacionais para que a comunidade científica já aceitasse a existência de ondas gravitacionais. Por exemplo, por causa daquele resultado indireto que eu acabei de mostrar para vocês. Mas a despeito disso, né, para a gente conseguir observar diretamente ondas gravitacionais, a gente precisa de detectores extremamente sensíveis e eventos astronômicos extremos, porque conforme essas ondas gravitacionais elas vão atravessando o universo, elas vão se atenuando, de forma que quando elas chegam aqui, elas estão muito atenuadas. Para você conseguir medir isso, você precisa de detectores extremamente sensíveis e, ao mesmo tempo, esperar eventos astronômicos extremos, de forma que a onda gravitacional ela não se atenue tanto a ponto dos nossos detectores não conseguirem detectar. Então, em 2016, o LIGO anunciou a primeira detecção direta de ondas gravitacionais, que é o GW 150914, que corresponde a um evento de fusão de um par de buracos negros, um de 29 massas solares e outro de 36 massas solares, respectivamente. Isso aconteceu a 1,3 bilhões de anos-luz de distância de nós, o que significa que há 1,3 bilhões de anos atrás esse evento aconteceu e demorou todo esse tempo para as ondas gravitacionais saírem daquele sistema e chegarem na gente. E a massa resultante, né, desse evento, dessa fusão de buracos negros, era 62 massas solares, o que significa que você teve uma perda de 3 massas solares, que no caso foram convertidas em ondas gravitacionais, né, em energia de ondas gravitacionais. Então, a detecção mais recente foi anunciada no dia 23 de 6 de 2020, onde foi detectado um sistema binário. E essa detecção ela foi muito interessante, por quê? Porque através dessas ondas gravitacionais constatou-se que você tinha um sistema que era um buraco negro mais um outro objeto que a gente não sabe com certeza o que era. Porque ou ele vai ser um buraco negro leve demais, ou ele vai ser uma estrela de nêutrons pesada demais. E aqui a gente tem um esquema, né, ilustrando como que a gente esperaria ver um buraco negro, por exemplo. A gente tem um disco de acreção, mas a gente vê esse disco de acreção como se dando volta ao redor do horizonte de eventos, simplesmente por um efeito de deflexão dessa luz que está vindo da parte contrária do disco de acreção. Então, essa é uma simulação bem realista do que se esperaria observar de um buraco negro e é um ponto de partida, né, para a gente pensar, se eu conseguir ver um buraco negro, o que será que a gente vai conseguir observar? Então, esse vídeo, ele explica muito bem a nossa perspectiva com relação ao buraco negro, como que ela vai se formar
A gente tem aí o buraco negro com um disco de acreção, é assim que ele é, de fato, né? Mas o que está acontecendo que faria a gente observar ele que nem a imagem que eu acabei de mostrar para vocês, né? Uma questão de efeito, né? Como que a luz ela acaba se propagando ao redor do buraco negro e formando essa imagem que a gente veria. Então, também é uma questão de perspectiva, né? Então, se a gente está olhando o buraco negro de cima, o que a gente vê, né? A versão de cima. Ou se a gente vê ele de perfil, a gente tem uma outra visão. E, enfim, chegando na imagem de um buraco negro, a gente poderia se perguntar, nós poderíamos, de fato, observar diretamente as imediações de um buraco negro? Bom, o primeiro ponto é que a gente teria que ter um telescópio com uma resolução muito boa, né? Porque os buracos negros, eles estão longe da gente. Então, o Event Horizon Telescope é uma colaboração internacional que juntou vários radiotelescópios espalhados pelo mundo e que, de forma sincronizada, captaram dados sobre dois buracos negros supermassivos, um no centro da galáxia M87, que está a 55 milhões de anos-luz de nós, e outro no centro da própria Via Láctea, que também existe um buraco negro supermassivo, e que está a 26 mil anos-luz de distância de nós. E o que é interessante é que, bom, a gente precisa de uma resolução muito boa, muito precisa, mas se a gente fosse construir um radiotelescópio só, ele teria que ter o tamanho da Terra. Isso não é possível, né? Mas então, quando você faz esse trabalho colaborativo entre vários radiotelescópios espalhados pelo mundo, você consegue cruzar esses dados e ter um resultado como se você de fato tivesse um radiotelescópio tão grande quanto a Terra. Então, as observações elas foram feitas em 2017, com comprimento de onda de 1,3 milímetros, e o processamento desses dados foi feito em supercomputadores, porque, inclusive, é muito dado, e somente em 10 de abril de 2019, então, foi realmente divulgado o resultado dessa empreitada, foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro. É interessante que foi quase 100 anos após o eclipse de 1919 e foi um projeto que envolveu mais de 200 pesquisadores e que gerou essa imagem que é a imagem do buraco negro supermassivo no centro da M87. Então, o que a gente vê no meio não é exatamente, né, o horizonte de eventos, na verdade é a sombra do buraco negro, e o horizonte de eventos está dentro dessa sombra. Aqui é uma ideia, né, de como realmente é uma ilustração, né, da onde esse buraco negro está. Então, ele é um buraco negro supermassivo, que ele tem um disco de acreção, ele tem um jato relativístico e bem no centro estaria então a região onde foi feita a imagem. E bom, quais são os próximos passos, né? O primeiro é o aumento da definição. Então, nessa imagem aqui, a gente tem do lado esquerdo a imagem real, no centro a gente tem a simulação do que a gente esperava encontrar nesse buraco negro, e do lado direito a gente tem a simulação reduzida à resolução da imagem, né? Então, vejam como é realmente parecido. Então, se a gente conseguir aumentar a definição dessa imagem, né, aprimorando os nossos radiotelescópios, aprimorando o nosso processamento de dados, talvez a gente consiga, então, uma imagem mais definida como essa simulação. E outro passo, então, seria conseguir a imagem do buraco negro no centro da Via Láctea também. Por mais que o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea ele esteja mais próximo da gente, a gente também encontra muita poeira no meio, né, entre nós e ele. Então, torna mais difícil a gente conseguir fazer essa imagem. E então, para finalizar, né, eu trouxe essa mensagem do Stephen Hawking. Dizem que às vezes a realidade é mais estranha que a ficção, e em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que no caso dos buracos negros.
né? E isso é muito verdade e eu espero que vocês tenham gostado dessa breve aula. Também é uma breve introdução aos buracos negros, tem muita coisa aí ainda para ser estudada. Então, aqui estão as referências e, em especial, eu vou indicar para vocês a referência número 6, que é o livro Buracos Negros, que na verdade é uma transcrição das palestras dadas pelo Stephen Hawking para a BBC. Então é isso, muito obrigada. A nossa próxima aula vai ser sobre objetos compactos 2, mais especificamente sobre anãs brancas e estrelas de nêutrons, e vai ser então no dia 18. Na descrição tem o link para o questionário para essa aula, se vocês puderem responder, e também tem a lista de presença. Então é isso, muito obrigada e até mais.